Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz do Senhor, voltamos aqui para falar sobre mais um tema relacionado ao Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento grego, e hoje em específico tratando sobre a questão da manuscritologia do Novo Testamento. Ou seja, a manuscritologia é a disciplina que trabalha os manuscritos do Novo Testamento, que também é chamada de crítica textual, certo? Ou baixa crítica. A manuscritologia vai trabalhar a questão do texto grego do Novo Testamento e, em específico, trabalhando a questão dos manuscritos que estavam localizados na Síria, também na região do Império Bizantino e também, em especial, Alexandria, no Egito. Deus ele usou, então, tanto o Império Bizantino para preservar o seu texto, como a Síria, como também o Império Sírio, tá bom? Amados, é importante nós passarmos para os irmãos dados. Primeiramente, é importante eu quero citar aqui o Dr. George Led, quando ele trata do texto do Novo Testamento, ele vai dizer: enquanto Deus inspirou os autores da Bíblia para produzir um registro divinamente supervisionado, ele confiou a reprodução e preservação do texto aos caprichos da história. Segundo Led, portanto, a incerteza quanto ao texto original não se interfere o caráter divino. Afinal, que a Bíblia é a palavra de Deus, não exige a preservação do texto original. Para ele, o importante é a mensagem, não as palavras das Escrituras. Aqui eu estou usando com base o Paulo Andrada, né? o livro A Manuscritologia do Novo Testamento. E é interessante que ele diz que a inspiração da Bíblia Sagrada não está necessariamente ligada à preservação dos manuscritos originais. Porque, como vocês e nós sabemos, não temos mais os manuscritos originais. O que temos são cópias das cópias das cópias das cópias. O texto ele passou, então, de mão em mão até chegar a nós. Hoje nós temos uma Bíblia bem formulada, Antigo Testamento, Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos os Evangelhos, o livro histórico de Atos, as cartas de Paulo, o livro de as cartas gerais, o livro de Apocalipse. Então você vê que hoje é tudo bem organizado, mas nem sempre foi assim. Até o quarto século não havia um texto bem definido, né? Não havia um texto bem definido, pelo menos no Ocidente. Não havia um texto bem definido. É tanto que o primeiro cânon ele surge com Herege Marcião, né? Ali por volta de 160, mais ou menos. Ele surge com o texto e ele diz: olha, o Antigo Testamento eu descarto, porque é um Deus irado, vamos preservar o Novo Testamento, só que apenas o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo. Então ele faz um recorte, até que surge o primeiro cânon, que é o cânon Muratariano, em 197, ali depois de Cristo. E o cânon mesmo das Escrituras, o que nós temos formulado hoje, é somente em 467 com Atanásio, né? Com o bispo Atanásio. Então veja, não somente o cânon não estava formado, como também o texto não estava formado, porque a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, foi lá para Corinto, os irmãos pegaram a carta e escreviam a carta, né? Copiavam a carta para que mais pessoas pudessem ser abençoadas com aquela carta, bem como as demais. Então, cartas de Paulo foi uma, foi duas, foi 10, foi milhares espalhadas por todo mundo, bem como as de Pedro, os evangelhos. Então, esses livros, essas cópias foram se espalhando. Agora imagine uma pessoa escrevendo o texto em uma cultura que era complicada. Nem todos sabiam ler. Deus ele usou a língua grega para o Novo Testamento, porque era a língua comercial. Mas agora imagine uma pessoa escrevendo, como vamos dar o exemplo dos monges nos mosteiros fazendo as cópias. Um aqui com texto e lendo. E ele lendo, como por exemplo, Mateus 1:1, Bibliogenesis, né? Cata Mataion, Bibliogenesis, e vai, né? O livro da genealogia de Jesus Cristo, e ele vai escrevendo.
Agora imagine quando chega um texto que existe duas palavras semelhantes, como rimon e rimim. São duas palavras diferentes. Tem o rimon, que é nós e vós. São duas palavras muito semelhantes. E aí quando ele citava essa palavra, quem estava escrevendo poderia se confundir naquele momento. Ou quem estava copiando aqui, por exemplo, palavras semelhantes, ou ele ficava sonolento, pulava uma linha, pulava duas linhas, pulava uma letra. Nós temos palavras com som semelhante, tanto no hebraico como no grego, como por exemplo, o ômicron é muito semelhante ao ômega. A pronúncia é muito semelhante, só se você presta muita atenção você vai saber quando é diferente. Ômicron, tem o som de O, ômicron e ômega. Ômega é mais fechado um pouco, mas os sons são muito semelhantes. Então veja que por isso surgiu então várias variantes textuais. Hoje nós temos aí contado pelo Daniel B. Wallace, ele diz que nós temos aí mais ou menos 400.000 variantes textuais do Novo Testamento. E por que nós temos tantas variantes textuais? O que é isso? São textos diferentes. Um manuscrito está Yesu Cristo, o outro está Yesu, o outro está Yesu Cristo Ruyuteu, entendeu? São textos diferentes em manuscritos. Textos em versículos iguais. Mateus 1, que difere alguma coisinha de Mateus 1 de outro manuscrito, tá certo? Então, são as questões dos manuscritos. Temos manuscritos que têm, por exemplo, o final longo de Marcos. Tem manuscrito que não tem o final longo de Marcos. Tem manuscrito que tem um final adicionado, né, de Marcos. Então, aí a gente fica às vezes, sem saber qual era aquele texto. E a matéria da manuscritologia, ela vai nos ajudar a desvendar qual era, então, possivelmente, o texto original. Eu trouxe para vocês, então, nós temos cerca de 5.900 manuscritos gregos, entre papiros, unciais, cursivos e lecionários. Os lecionários é interessante, que era aquilo que os bispos usavam nos cultos, né? Os lecionários. Então nós temos aproximadamente também as versões, e segundo o Daniel B. Wallace, ele diz que nós temos cerca de 1 milhão de citação da igreja. Só Irineu seria suficiente, quase suficiente, para nós reconstruirmos todo o Novo Testamento. Sem contar que nós temos as traduções, né? Nós temos a tradução, no caso, a Vulgata Latina, foi feita em 400. E nós temos a Peshitta também, que é uma tradução ali muito antiga, é uma tradução antiga ali também do Novo Testamento. Então aqui são informações que são importantes para vocês. Então, a crítica textual, ela vai trabalhar com pelo menos três modos diferentes de trabalhar a questão da crítica textual. Nós temos primeiro o texto Receptus, que foi o texto tradicional da Reforma Protestante. É esse texto aqui, ó. Aqui é um texto grego do Novo Testamento, texto Receptus, Rekaine, né? Rekaine de Ateke. Nós temos o texto crítico. Esse texto aqui é grego também, mas em algumas palavras, em alguns versículos, é diferente desse. E nós temos uma outra forma de trabalhar a manuscritologia, outro texto diferente também, que é o texto majoritário. Esse aqui. Então são três textos diferentes. Por que temos três textos? Porque são três perspectivas diferentes de olhar o texto grego, né? Esse aqui foi o texto antigo de Erasmo de Roterdã, passado pelos irmãos Eusebi, também o Beza fez aqui alterações. É interessante que o texto Receptus, quando foi feito, o querido Erasmo não tinha o livro de Apocalipse nos seus manuscritos. O que é que ele faz? Ele faz então, ele vai traduzir a Vulgata Latina, o livro de Apocalipse, do latim para o grego. Ele vai fazer uma tradução própria do latim para o grego. Então não é um texto que a princípio foi muito bom, mas era o que eles tinham, né? E aqui é um texto chamado texto recebido. Eles achavam que era o texto que Deus inspirou, né?
Os irmãos Eusebi fizeram... Erasmo mesmo fez uma ou duas traduções depois, ou atualizações, a segunda e a terceira muito boa. E depois Beza, ele encontrou, tem o Códice Beza, né, também. Então, ele com outros manuscritos, ele fez outras alterações. Então, esse aqui é o texto antigo. Esse texto aqui, que é o texto da Sociedade Bíblicas Unidas, que é o texto crítico ou eclético, ele é o texto com base nos mais antigos e melhores manuscritos do Novo Testamento, principalmente se baseando no Códice B e o Códice Aleph, ou seja, o Vaticanos e o Sinaítico. Esse aqui é o texto eclético. A visão dele é: o texto mais antigo tem primazia, tem prioridade relacionado aos manuscritos. O manuscrito mais antigo sempre ele é melhor, tá bom? Porque ele diz que não deu tempo de fazerem alterações. Já esse aqui, ele vai fazer um trabalho de observância de todos os manuscritos, e o manuscrito que tiver uma maior variedade ou seja, a variante que se apresenta em mais manuscrito, para eles é a variante que seja a do texto original, tá bom? Então nós vamos ter aí muitos manuscritos, né? Eu anotei aqui alguns manuscritos para passar para vocês, do século 3, 4, 2, 3 e 4. Nós temos o códice, os 5 papiros, né? O P45, contendo os evangelhos, P46, P66, P72, P75 e o Sinaítico, né? E 3, o Códice B, do século 3, o Códice Vaticano. Então, é isso que nós temos aqui do Novo Testamento. Sem contar que nós temos o P52, que é um manuscrito, um fragmento do manuscrito do século, do final do século, do início do século 2, né? Ali por volta de 126, mais ou menos, é o manuscrito mais antigo que temos aí do Novo Testamento. Então, basicamente, amados irmãos, para você entender a questão da manuscritologia, é isso. Os manuscritos foram sendo copiados à mão. Havia, de alguma forma, algum erro, de vez em quando, erros propositais e erros não propositais. Porque, por exemplo, o camarada lia aqui um texto e não conseguia entender o que Deus queria falar naquele texto, aí ele acrescentava alguma coisa. Ou ele achava que poderia melhorar o texto sagrado. Por exemplo, um caso bem interessante é esse. Ó. O texto grego de Efésios 1, o texto original mesmo, não contém a palavra "e ele vos deu vida". Apenas em Efésios 2 está lá, estando mortos em delitos e pecados. Aí, como no versículo 5 tem a palavra "e ele vos deu vida pela sua graça", tarará, tarará, aqui, ó, kai reimas ontas necrus tois paratomassem. O reflexo do celular tá encadeando. Então aqui está dizendo assim, ó, e nós mortos nos delitos e pecados, kai reimas ontas necrus tois paratomassem kai tais hamartias rimon, e vós estáveis mortos nos delitos e nos pecados vosso. Entendeu? Mas como é que está na nossa Bíblia? E ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Essa primeira parte, ele vos deu vida, não está no texto original. Mas o tradutor, para que pudesse dar mais sentido ao texto sagrado, ele pegou uma frase que está no versículo 5, né? E ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Aí ele vai colocar para cá. E ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então entenda que até mesmo a tradução, ela de alguma forma tem, o tradutor fez, né, no caso, fez algumas alterações do texto sagrado. Mas para concluirmos aqui, trocando em miúdos, nós temos o trabalho da manuscritologia, mas isso não interfere no texto original. A Bíblia Sagrada, que foi escrita pelos apóstolos e pelos discípulos apóstolos, como Lucas e Marcos e outros, é inspirada por Deus. A manuscritologia não apaga a inspiração divina.
o texto original foi inspirado. O que nós temos hoje são cópias das cópias, mas o trabalho da manuscritologia ou da crítica textual, ela faz aquilo que nós precisamos, que é uma reconstrução do texto original, através dos manuscritos, comparação de manuscrito, datação de manuscrito, observância de manuscrito, nós podemos então ter aquilo que chamamos de, possivelmente, o texto original. Então que Deus abençoe a todos, você está no canal Professor José Márcio, curta esse vídeo e também se inscreva se você não é inscrito para que você seja muito abençoado. Deus abençoe.